Olá! Hoje vamos explorar um pouco mais os fundamentos da pedagogia de multiletramentos, indicando a você, professor de língua inglesa, princípios a serem considerados na produção de textos dos estudantes dos ciclos interdisciplinar e autoral. Nesse sentido, reconhecemos a dimensão multimodal de textos na atualidade e seu valor cada vez mais significativo nas práticas de leitura e escrita, especialmente para aqueles que utilizam os recursos digitais. Nesta primeira videoaula, vamos refletir sobre 1. A pedagogia de multiletramentos com foco nos ciclos interdisciplinar e autoral. 2. O processo de produção de textos em uma perspectiva multimodal. A pedagogia dos multiletramentos, já referida no currículo da cidade para a língua inglesa, ao reconhecer a dimensão multimodal dos textos contemporâneos, estabelece também a necessidade de uma pedagogia que consiga dar conta dos processos de significação e abarcar a diversidade e a pluralidade das práticas de linguagem das sociedades no mundo globalizado. Nessa perspectiva, Cope and Calentzis, 2008, observaram que, nas interações com os textos, os letramentos e as construções de sentido evocam processos de conhecimento diferentes, indicados no presente diagrama, que não são lineares, mas que interagem e se misturam em formas de agir ou fazer para aprender. O experiencing, o conceptualizing, o analyzing e o applying. Tais processos indicam, portanto, que aprender está diretamente relacionado a ações ou fazeres diversos que comumente realizamos e que serão exemplificados nos quadros a seguir. As ações ou fazeres que correspondem a cada um deles são caracterizadas nos quadros por uma lista de verbos como palavras-chave. Há também nos quadros indicação de atividades que envolvem esses processos de conhecimento e que podem ser utilizadas pelos professores de língua inglesa como sugestão de trabalho com os estudantes. Os 4 processos de conhecimento definidos no quadro, por sua vez, envolvem uma gama variada de fazeres, por meio das práticas de linguagem, ao ler, escrever, produzir textos, ouvir, observar imagens, conversar, brincar, enfim, viver a vida nas práticas sociais. No primeiro quadro, ao tomarmos como exemplo o experiencing the known, que acontece quando os estudantes se envolvem em suas próprias experiências, interesses e perspectivas, podemos associar esse processo às práticas situadas de linguagem com temáticas e contextos já conhecidos pelos estudantes. Essas experiências se articulam com o novo experiencing the new, observando e analisando conteúdos antes desconhecidos ou participando diretamente de uma situação nova. Verbos presentes na lista desse momento, como read, describe, observe, por exemplo, indicam ações ou fazeres que promovem o aprender por meio desse processo de experiencing. Ao considerarmos os letramentos dos estudantes do ciclo interdisciplinar e autoral nas mais diversas práticas de linguagem, escolares ou não, observamos que são muitas as práticas sociais de leitura e de escrita que estão presentes na sua vida cotidiana, tanto na língua materna quanto em outras línguas que conheçam. Assim, podemos considerar que são muitos os letramentos trabalhados nesses 2 ciclos de ensino, advindos do contato dos estudantes com diferentes áreas de conhecimento na escola,
dos seus interesses pessoais e do grupo, dentro ou fora da escola, ou de sua exposição e participação cada vez maior no mundo da cultura digital, entre outras. Desse modo, nossos estudantes participam ativamente de múltiplos letramentos, entre os quais o letramento científico, o letramento digital, o letramento matemático, por exemplo. Nos modos de representar a realidade e o conhecimento, a linguagem verbal ainda tem um papel importante, em especial na escola, mas é preciso pensá-la em articulação com outras linguagens e línguas. Nesse sentido, os contextos de uso das práticas de linguagens e de recepção e produção de textos, mesmo na escola, tendem hoje a priorizar cada vez mais os textos multimodais em consideração às práticas de linguagem no meio digital. Ao tratarmos do processo de produção de textos multimodais para os ciclos interdisciplinar e autoral em língua inglesa, temos de levar em conta aspectos relacionados à construção de recursos linguísticos pelos estudantes que serão utilizados na produção de seus textos. A pedagogia de multiletramentos, em primeiro lugar, incita os professores a desenharem a aprendizagem relacionada aos contextos de vida dos estudantes a partir de práticas situadas e legitimadas de letramento, sempre significativas. Desse modo, a construção de recursos linguísticos deve envolver, primeiramente, os recursos linguísticos iniciais que derivam do contato e da recepção de textos em geral por meio da exposição e leitura de textos variados, das atividades orais, dos conhecimentos prévios, repertório lexical, de gêneros e outros, e das experiências anteriores com a língua inglesa na escola ou fora dela. Ao longo do processo, recursos linguísticos personalizados ou outros recursos mais especializados que exigirão o protagonismo do estudante para aprender, problematizando e construindo novos conhecimentos para resolver a questão, serão necessários. Assim, espera-se a investigação por parte do estudante, mesmo com a ajuda do professor, por meio de consulta a dicionários e outros instrumentos de busca, usar ferramentas digitais para personalizar seu repertório lexical linguístico e representar a realidade, outras aprendizagens que eventualmente se fizerem necessárias para a atividade, como pesquisar novos gêneros desconhecidos, formas diferentes de representar os recursos linguísticos, ilustradas, personalizadas ou desenhadas. Paralela à construção dos recursos linguísticos, nos textos multimodais há também uma série de outras aprendizagens a serem desenvolvidas e que se traduzem em experiências ricas e significativas para os estudantes no momento de ensino e ao longo de sua vida. Nesse sentido, voltar-se para a multimodalidade pode ser muito mais produtivo, mais significativo e até mais motivador para os estudantes, não só permitindo que explorem outras habilidades, mas também fazendo com que percebam que a complexidade dos textos não está apenas relacionada ao verbal. É o que vamos ver em seguida na apresentação de um conjunto de atividades para a produção escrita. Apresentação do contexto da atividade. As atividades foram propostas para o 6º ano do ciclo interdisciplinar, com potencial disciplinar com língua portuguesa. Em língua portuguesa, no 6º ano, os estudantes estão lendo contos, mitos, por exemplo, e a escolha do tema cinema em língua inglesa possibilita fazeres interligados, retroalimentando-se em língua portuguesa, no sentido de
possibilitar formas diversas de exposição às práticas de leitura e de interpretação de linguagens, oral, escrita, visual, por exemplo. Indicam também diferentes usos de linguagem para o contar histórias, via leitura da escrita nos contos e via leitura visual e sonora no cinema, por exemplo. Além disso, na língua inglesa, além de assistirem filmes, os estudantes irão também produzir guias, o que implica em ações como compor, organizar, compartilhar, entre outras possíveis, com processos de multiletramentos variados e que se interrelacionam. Ao observarmos a atividade central e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, verificamos as possibilidades múltiplas de práticas de linguagem no que diz respeito à produção e recepção de textos multimodais a partir do tema escolhido para estudo. Observem que a atividade central, produção de sinopse, resenha de filmes para compor um livreto ou guia de filmes, implica em também compartilhar com os colegas da escola e, eventualmente, escolher um filme para uma sessão de cinema. Observem atentamente os dois objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Observamos aqui a contextualização do início do trabalho na sequência didática a ser trabalhada, mundo do cinema, filmes, e as possibilidades de práticas de letramento diversas, read, write, discuss, por exemplo, a partir dessa temática do ambiente, a internet, e do gênero, resenha. Vemos, portanto, um trabalho que permite um rol de possibilidades de letramentos múltiplos relacionados não só às habilidades linguísticas, como também à contextualização, análise e avaliação do conhecimento construído, ou seja, permitir um pensar e agir criticamente dos estudantes sobre o mundo em que estão inseridos. Nesse momento de ensino, quando se contextualiza o trabalho, os estudantes já tiveram contato e exploraram várias resenhas online, podendo observar suas características, vivendo processos de experiencing desse gênero no meio digital. Assim, observam que esse tipo de resenha na internet apresenta informações muito variadas, com autorias, formatos e públicos diversos, e que nessas práticas de uso da linguagem, a interatividade é muito grande, pois pessoas editam sinopses, por exemplo, e as enviam para o site. Um público variado avalia as informações e os dados vão sendo atualizados em tempo real. A atividade 1 envolve o Analyzing Functionally e busca possibilitar aos estudantes analisarem recursos linguísticos típicos desse tipo de texto, identificando informações obtidas através da leitura da resenha, o nome do filme, seu diretor, atores, etc., e, ao mesmo tempo, analisarem contextos e conteúdos tendo como base conexões lógicas, estrutura, causa e efeito e função. Na atividade, também se reconhece a habilidade dos estudantes de avaliação de perspectivas e interesses, seus e de outras pessoas. O rate e a escolha do personagem favorito são exemplos dessa avaliação. Atividade 2. Aqui, trata-se de criar repertório linguístico mais personalizado e que será também desenvolvido principalmente na atividade 3. Atividade 3. Aqui, trata-se do momento de applying creatively,
com produção de escrita processual de uma resenha, indicando os passos a serem seguidos. O processo de escrita se organiza com atividades de escrita processual que recuperam momentos diferentes do processo de produção de textos. A pré-escrita se inicia com a escolha do filme e um esboço do texto com título, o tipo de filme e ano de estreia, seguida da leitura dos steps para a escrita do texto. São 4 os passos indicados: descrever o enredo, dar opinião sobre a história, o personagem favorito e uma nota de 0 a 10. Munidos dessa informação, os estudantes darão início a um primeiro rascunho do texto, primeira escrita. Na sequência, o rascunho deve ser compartilhado para avaliação por um colega da classe, que deverá preencher um checklist já pronto, primeira revisão. Após essa primeira revisão, a avaliação do texto pelo colega, é proposta uma reescrita do texto considerando os comentários sobre ele. Feitas as alterações, deve ser desenvolvida uma revisão final, agora com o professor e, se necessário, nova reescrita e edição final do texto, com o seu encaminhamento para compor o livreto guia da classe. Finalizando o processo, o envio para o público leitor. O checklist é importante no momento de revisão dos textos escritos pelos colegas e os estudantes precisam ter orientação clara para essa etapa. O livreto pode ser feito digitalmente e a atividade pode culminar com uma sessão de cinema na escola para turmas do ciclo interdisciplinar que leram o guia, fizeram uma enquete para votar e o mais votado será apresentado. É importante articular com outros componentes os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que possam ser trabalhados de modo integrado. Levar em consideração as práticas de linguagem que estão sendo desenvolvidas, principalmente em língua portuguesa, para trabalhar do ponto de vista transversal. Estratégias de leitura, de produção de textos de modo processual. Elaborar atividades que permitam aos estudantes analisar recursos linguísticos na interação com textos, de modo a repertoriá-los para a produção, bem como pesquisar recursos linguísticos.